Olá, seja muito bem-vindo ao Garou, e no vídeo dessa semana vamos tratar da short history Tempest de Inio Asano e a perigosa ideia de que idosos são descartáveis. Inio Asano é um mangaka que tem sido cada vez mais conhecido no Brasil com obras como Solanin, Boa Noite Pupum e a mais recente, Dead Dead Demons. Já Tempest é uma short history que se passa no não tão longínquo Japão de 2038, onde a longevidade dos idosos e o esgotamento de recursos públicos estrangulou as finanças dos estados, mesmo após a idade mínima para a aposentadoria ter passado para 75 anos. E pensando numa racionalização e redução drástica dos gastos, o primeiro-ministro do Japão decide implementar um projeto que visa criar bairros especiais para idosos, nada mais do que guetos com capacidade para 5.000 idosos, que são deslocados para esses locais aos 85 anos, momento em que os idosos perdem suas licenças de direitos humanos até os 90 anos e passam a ser considerados como idosos terminais. Nesses bairros especiais, os idosos passam 5 anos recebendo assistência médica e só podem sair de lá por 3 caminhos: estudando para um vestibular chamado Teste de Idade, composto por 500 perguntas, que, se gabaritado, devolve ao idoso seus direitos humanos e o reintegra à sociedade; o suicídio assistido, que descobrimos ser a opção escolhida por mais de 90% dos idosos dos bairros; e por último, não passar no teste nem optar pelo suicídio, o que resulta na expulsão do idoso do bairro especial e na retirada de quaisquer direitos básicos, como usufruir de serviços estatais, e se torna até passíveis de denúncia por incômodo. Resumindo, o idoso deixa de ser considerado um ser humano dotado de direitos fundamentais. Na história acompanhamos Tachibana, um idoso sem família que vive em um dos bairros especiais, que está se preparando para o teste de idade, porém ele acaba falhando e dá a entender que ele optou por não passar, e como Tachibana acabou não escolhendo a opção do suicídio assistido, sobra apenas sua expulsão do bairro especial, de onde sai sem roupas e vagando com outros idosos que tiveram o mesmo destino em meio a cartazes de ódio. E é triste ver como os idosos são invisibilizados pela sociedade, perambulando nus pela cidade, quase como se fossem cachorros abandonados e desprovidos de qualquer tipo de respeito. E no final, por sentar em um banco público, Tachibana é fuzilado por um robô de vigilância, depois de dizer que, independente de ter ou não o direito de sentar ali, ele ainda é um ser humano. Uma passagem interessante acontece antes da saída de Tachibana do bairro especial, quando ele conta em uma roda de conversa com outros idosos que já foi casado com uma mulher muito inteligente, para a qual ele envia uma carta se despedindo. E nas últimas páginas, descobrimos que ela conseguiu passar no teste de idade, foi reintegrada à sociedade, mora com sua bisneta e agora trabalha ironicamente dentro dos robôs de vigilância, assassinando idosos como ela e como seu ex-marido, mostrando a eficácia do movimento de ódio aos idosos, que faz com que os próprios idosos sejam usados como armas contra si mesmos. O mangá alterna entre a vida de Tachibana do bairro especial e as declarações produtivistas e pretensamente racionais do primeiro-ministro do Japão, que fica discursando sobre recursos limitados, a importância da renovação do sistema de valores de forma eficaz, sob o pretexto da humanidade e generosidade do povo japonês, que só está protegendo os mais novos. Sabe aquele papo que muitos vomitam na grande mídia sobre remédios amargos para a resolução de problemas sociais? Em uma importante passagem, ficamos sabendo por Tachibana que o movimento anti-idoso se originou na internet e que teve o apoio da grande mídia que passou a atacar os idosos. Tachibana confessa também o quanto se sentiu ingênuo por achar que uma política tão absurda nunca seria colocada em prática, e em seu espanto ao perceber como essas ideias se difundem facilmente pela sociedade e vão ganhando adeptos. Descobrimos até que um dos idosos que estão no bairro especial com Tachibana é um ex-primeiro-ministro do Japão, que apoiou e ainda apoia a política de segregação dos idosos, mesmo que agora essa política se vire contra ele mesmo. O ex-primeiro-ministro se diz feliz e que vai optar pelo suicídio assistido, em prol da estabilização da economia japonesa e a racionalidade. Esse mangá tem muita coisa para se debater, e vemos aqui críticas já trabalhadas por Asano em outras de suas obras, como o papel das mídias sociais na alimentação de ódios, além de outros temas como a sanha do corte de gastos assistencialistas e o enxugamento da máquina pública, e principalmente o utilitarismo e a racionalização das relações sociais, algo que já tratei em outras vezes aqui no canal, como sendo fruto da desintegração do coletivismo em prol da primazia do indivíduo, que calcula dor e prazer, e em como o neoliberalismo foi fundamental para essa difusão. Tempest foi publicado em 2018, mas se tivesse sido lançado recentemente, eu acho que teria feito ainda mais sentido após a pandemia da Covid-19, por conta da forma que alguns países lidaram com seus idosos, como o Brasil, que buscou uma imunidade de rebanho como descarte, já que para a extrema-direita, idosos são inúteis, não produzem e só oneram os cofres públicos com suas aposentadorias. Mas é claro que sempre disfarçavam suas pulsões de morte com preocupações de cunho econômico, já que a economia não poderia parar. Consegue identificar o paralelo com Tempest? A economia e sua pretensa tecnicidade sempre é utilizada como justificativa para a tomada de decisões que prejudicam os mais pobres e vulneráveis. Existe sempre uma necessidade de demonizar o uso do dinheiro público como uma gastança desenfreada, uma ideia que, quando é para favorecer os donos do dinheiro,
brasileiro encontra na mídia tradicional grandes aliados e porta-vozes do mercado. Em Tempest, Asano nos mostra como o discurso econômico pode ser instrumentalizado para atender interesses escusos e cruéis, e é assustador como algumas falas do primeiro-ministro no mangá flertam bastante com alguns crimes que vimos figuras públicas e planos de saúde cometerem nos últimos anos. E é isso, pessoal. Essa obra me surpreendeu e é impressionante a qualidade das histórias contadas por Inio Asano. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.